Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. A gente sempre tem essa coisa, que esporte faz bem, né? Pô, se você perguntar pra sua avó vai falar, esporte faz bem, meu neto. Mas cada vez que foi passando, que eu fui aprendendo as coisas em medicina, eu comecei a entender que esporte é melhor ainda do que a gente pensava. O esporte talvez seja a melhor intervenção de saúde da humanidade, não só pelo atributo físico. Porque se a gente for ver, vamos pensar um tema longevidade, por exemplo. Hoje a gente está em moda falar sobre isso. Vamos falar sobre longevidade, o que é uma coisa que pode mudar a sua vida a longo prazo. Eu acho que o esporte responde às duas. Porque o esporte é a única forma saudável de ganhar capacidade física. Existe uma forma não saudável que é se dopando. E capacidade física mais alta se associa com redução de mortalidade por todas as causas. Então isso é bem claro. E tem a segunda coisa, que geralmente pessoas que têm pertencimento a algo, ou pertencimento a um grupo, ou pertencimento à família e tudo, elas têm uma maior tendência de longevidade também. Esporte entrega isso. O esporte é uma comunidade, no final das contas. Exatamente. Tanto que pessoas que estão dentro do esporte, muitas vezes elas estão dentro de um cenário de conversar em códigos. O cara do CrossFit fala WOD, o cara da corrida fala Z1, Z2, Z3, Z4, o da natação tá falando A1, A2, A3. Cada um tem seu dialeto, tem seu, assim, código. seu código. E isso é legal, porque isso é uma forma de, cara, eu tô dentro desse grupo. Então o esporte entrega essas coisas. E eu acho isso muito legal. Quando a gente vê pessoas clinicamente que se exercitam, essas pessoas claramente são pessoas muito mais saudáveis do que as pessoas que não se exercitam. Então eu vejo isso com muito valor. Hoje no consultório eu avalio a capacidade física do paciente. Eu peço uma análise semi-objetiva ou objetiva de capacidade física, que vai desde ver o aplicativo do relógio dele a olhar um teste de esforço para avaliar isso como um dado de saúde. E é engraçado isso, que quando a gente estimular exercício físico é uma coisa, e com certeza você já deve ter tido esse desafio. Você fala com uma pessoa, nossa, tem que fazer exercício, isso é importante. A pessoa fala assim, não, cara, mas minha vida não dá tempo, nem nada. Tá bom, beleza. Mas na hora que você mostra que a pessoa está com uma capacidade física um pouco aquém do que poderia ser para a idade e sexo, ela começa a ver que de fato ela precisa mudar a vida. Aí ela acha tempo. Aí ela dá um jeito. Então, na grande maioria dos casos, óbvio, a gente mora num país totalmente desigual, que a realidade das pessoas é completamente diferente, mas na grande maioria dos casos que a gente acaba vendo, é uma questão mais de priorizar o tempo para o esporte do que, de fato, não ter tempo para o esporte. E eu acho que essa é uma das coisas que eu tento fazer na rede social, é estimular que as pessoas façam. Então, geralmente, eu ponho, quando eu vou cedinho nadar de manhã, eu continuo persistindo na natação mesmo assim, né? As frustrações continuam, mas quando eu vou nadar pela manhã, eu tô lá, tô tentando estimular que as pessoas façam também. Eu acho que isso é uma coisa boa. E a gente vê hoje em dia muito mais gente buscando saúde, buscando atividade física. Acho que esse senso de comunidade com o esporte vem mudando. Por exemplo, essas aulas em grupo, então yoga, essas aulas de spinning e tudo mais, a gente vê que tá tendo um boom muito grande. Esportes como beach tênis, que gera uma comunidade, aumentaram muito em relação a, por exemplo, esportes mais individuais, diferente da corrida. A corrida é um que aumentou demais. Então, a gente vê que esse senso de comunidade vem aumentando demais, e isso é muito bom. Tipo, a comunidade que a gente quer criar com o Recovery Resenha é exatamente isso, é incentivar que as pessoas pratiquem isso. E não só quando bate água na bunda em relação a um problema de saúde, né? E às vezes, quando você está com um problema de saúde, aí você vai ter que tomar muito cuidado com fazer. Aí fica mais difícil, né? O que muda? Por exemplo, vamos pensar em alguém com alguma condição cardíaca específica. Exato, vamos pensar um cara que infartou. Talvez o exemplo mais clássico ali, por exemplo. Esse cara ele vai ter que fazer uma baita análise para saber como e o que ele pode fazer. Algo que ele vai poder fazer é muito possível que vai ter benefício para ele. Mas esse cara ele vai ter que estar com um exame periódico, ficar avaliando periodicamente como é que o comportamento dele no esforço, como é que o coração dele se comporta no esforço. Depois do evento do infarto, você tem mais risco de ter arritmia maligna, digamos assim, durante o esforço. Você vai estar muitas vezes sob o uso de diversos medicamentos que influenciam na sua capacidade física. Então, isso acaba influenciando mesmo. Então, é muito melhor que não aconteça o evento e que você tenha uma maior permissividade para fazê-lo, né? Uma outra coisa que a gente tem que sempre deixar em ressalva, que eu sempre gosto de bater nessa tecla, que ao mesmo tempo que o esporte talvez seja a melhor coisa para a saúde, ela não é uma vacina contra a doença. Então, pessoas que têm fatores de risco aí para a saúde, vou
colesterol alto, tem pressão alta, tem pré-diabetes, diabetes, fuma. O esporte ele não isenta o risco que isso te traz. Talvez ele mitiga um pouco o risco, ele é um paraquedas, tá bom. Mas ele não vai tirar o risco que isso acontece, tanto que tem atletas que infartam, por exemplo. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado e que a gente toma cuidado no consultório. Ok, você fez um Ironman, a sua capacidade física é maravilhosa, bom demais, mas você tem esse fator de risco aqui, eu quero tratar isso aqui também, mesmo que você esteja treinando. E acontece, eu tenho pacientes que fizeram 3, 4 Ironman e tomam antihipertensivo, porque ele tem hipertensão. Então, isso é uma coisa importante da mesma forma.